Se você é gestor de tráfego ou prestador de serviço e está travado, não está conseguindo fechar novos clientes, preste atenção nisso. Nesse vídeo eu vou trazer os principais nichos mais fáceis para ganhar dinheiro hoje com a internet. Nichos que você vai abordar ainda essa semana e essa semana mesmo você já vai conseguir monetizar e botar dinheiro no seu bolso. Já se inscreve aqui no canal. Aqui no canal tem diversos vídeos ajudando aí você que quer fechar novos clientes, quer ganhar dinheiro com a internet, dando vários passo a passos, como subir campanha, como configurar uma BM, como prospectar, como fechar cliente, o que fazer numa reunião. Aqui tem muito conteúdo que vai agregar aí na tua jornada de tu prestando serviço para tráfego pago. Então se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo aqui do canal, beleza? Primeira coisa que você precisa entender é que caixa rápido vem de três coisas: ticket médio alto, urgente e margem alta. Como assim? Se um nicho ele tem esses três pontos, você tem dinheiro no bolso. E sem muita enrolação, a gente já vai para o primeiro nicho, que é o nicho de estética. Tem um ticket bastante alto, você consegue fazer campanhas ali na região e alcançar esse público qualificado através de algumas estratégias que eu vou falar no final do vídeo. Eu vou trazer aqui algumas estratégias de campanha que você aplique aí na tua operação para que você consiga trazer resultado para os clientes. Não é só fechar, mas fazer com que você gere resultado para que eles possam passar um bom tempo aí na tua operação. E esses nichos aqui são os nichos mais simples de gerar resultado. Estética é um nicho que converte muito porque ele é um nicho apelativo, né? Voltado para... ele tem uma dor forte, as pessoas estão buscando isso aí, o cuidado com a pele, bem-estar. A única coisa que você vai precisar saber trabalhar ali é fazer com que o brand daquele negócio, daquele cliente que você está atendendo, aumente. Então, você vai fazer com que mais pessoas vejam aquela estrutura, seja o site ou seja o Instagram, para que os clientes comecem a fazer agendamentos e fechem negócios ali naquele negócio local. E o porquê esse nicho ele é tão bom? Primeiro porque é um mercado que ele vai estar sempre aquecido, sempre vai estar aquecido. É um nicho também que um cliente ele vai deixar muito dinheiro ali naquele negócio. Na maioria das vezes um atendimento é 1.500, 4.000, 3.000, 5.000, então já vai pagar o teu serviço como tráfego pago. Você já vai estar trazendo lucro para aquele local, já tirando o valor que a empresa está investindo em você. Mais fácil para que você passe mais tempo com aquele negócio lá, né, com aquele cliente da prestação de serviço. Um outro ponto também, e é a cereja do bolo aqui para muitos negócios, para você, prestador de serviço, fechar muitos negócios, é que ele é sempre decide rápido. Eu sempre prefiro vender para mulher que vender para homem. Sempre falei sobre isso até em um vídeo aqui, de prospecção para fora, Portugal e tal. Eu estava prospectando negócios, a tomadora de decisão, o tomador de decisão é uma mulher. Era justamente os nichos de estética. Eu converti vários clientes, converti cerca de 6 clientes, trabalhando lá em Portugal, prospectando para Portugal. E esses clientes eram só mulheres. Foi só o nicho de estética, enfim, essas áreas desse segmento. O nicho número 2 é o nicho de odontologia. Esse nicho é muito bom para trabalhar. Poucas pessoas sabem rodar para esse nicho de odontologia, tá? E é um nicho que tem um valor agregado ali alto. É um cliente para fazer um serviço lá, né, principalmente de faceta, ele vai deixar ali fácil 3, 5 mil ali com aquele cliente. Então vai estar trazendo aquele lead ali e com 1 ou 2 ou 3 leads já vai estar pagando aquele serviço ali do investimento no tráfego. É um lead que poucas pessoas prospectam, né? Tem aí um oceano azul e é um nicho relativamente fácil de se trabalhar. Você só precisa saber quais tipos de estratégia utilizar. E uma dica aqui que vai servir tanto para o nicho de odontologia quanto para o nicho de estética é justamente o que você deve vender para o seu lead, tá? Que é no caso seus clientes. Você deve vender, não é cliques, você não deve vender visita. Ali você tem que vender agenda cheia. Você realmente tem que vender mensagem de um público qualificado indo para o WhatsApp. E esse tipo de campanha, cara, é um tipo de campanha muito boa. Eu gosto muito de trabalhar com ela, porque a gente consegue pegar a inteligência da nossa própria estrutura do Instagram do nosso cliente. O terceiro nicho é o nicho de energia solar.
a empresa paga muito bem por lead qualificado. As empresas, quando fecham um serviço de energia solar, são contratos com valor agregado bastante. Então vale muito a pena você investir no nicho de energia solar. Eu particularmente nunca trabalhei com esse nicho, porém eu tenho amigos que trabalham com esse nicho e acham extremamente lucrativo, beleza? Então vale a pena você ficar ligado nesse nicho e abordar aí de energia solar. A estratégia de campanha é um pouco diferente, já precisa de um site, né, ali para poder apresentar ao cliente, mas isso não é nenhum problema. O cliente não tiver um site, você consegue vender aquele site ali para ele, para você aumentar o seu faturamento com aquele cliente. Você consegue fechar aí 2 serviços para um único cliente e isso é maravilhoso. O quarto nicho é o nicho de imobiliárias, foi o nicho que eu iniciei. Eu trabalhei com esse nicho aí desde o início, né, um nicho fácil de converter, porque a maioria dos treinamentos para corretor tem falando sobre tráfego pago. A maioria dos corretores fazem anúncios no impulsionado Instagram. Alguns dos corretores metem a cara ali para fazer campanhas no Google, campanhas no Facebook, né? Estuda e tal. É um público que já vem muito qualificado para você. Só vai realmente precisar saber vender o seu produto para eles. E isso é simples de ser feito. Isso aí, eu tenho vídeos aqui falando sobre. Eu costumo dizer que sempre que eu consigo agendar uma reunião, aquele cliente ele tá fechado, eu faço com que ele fez. Porque, cara, vender o serviço de tráfego pago é muito simples. O nicho de imobiliária aí, se você conseguir um lead qualificado através da sua campanha de tráfego, trazer um lucro incrível para aquele cliente aí, um apartamento aí de 200 mil, que é o Minha Casa Minha Vida, por exemplo, é aí o produto mais baixo deles, né? Consegue ter um lucro maravilhoso aí, eu não sei exatamente a porcentagem, mas consegue trazer um lucro aí maravilhoso. Imagina quando você consegue trazer leads qualificado para aqueles corretores, para aquela equipe de corretores ou para aquele corretor em si. O melhor de tudo é que o corretor, ele já está ali querendo um lead qualificado, ou então às vezes nem muito qualificado, né? Um lead que queira conversar para o corretor ir lá e fazer o fechamento. Então você não precisa trazer aquele pessoal que vai estar ali já querendo comprar. Você vai trazer aquele pessoal que está fazendo pesquisas, você vai trazer aqueles leads que estão ali olhando sobre os empreendimentos. Isso facilita ainda mais, porque você tem a campanha de tráfego e você tem também a equipe do comercial focada em conversão. Isso aí é muito bom, isso facilita muito. É muito bom trabalhar aí com imobiliária. Se você está iniciando, está querendo levantar um caixa aí para cima. Agora os tipos de campanhas são um pouco diferentes. Geralmente no Facebook, dependendo, não converte tão bem. É bom você testar no Google e tal. Enfim, tem que ter um CRM. Diz aqui, fala aqui nos comentários se você quer que eu traga a estratégia completa para um desses nichos que eu trago. Como vai ser a abordagem, de tudo do início ao fim. Desde a abordagem até a reunião, depois assinando o contrato, depois estrutura de campanha. Beleza? Deixa aí nos comentários que eu trago esse vídeo aqui também. Eu acho que é uma boa ideia de vídeo. O quinto nicho são os cirurgiões. Como assim cirurgião? Cara, rinoplastia, esse pessoal que trabalha, né? Doutores que trabalham aí com rinoplastia, coisa voltada para o mercado da estética, né? Do bem-estar. Também converte muito. A maioria deles, cara, são pessoas que ficam enfurnadas dentro de sala de cirurgia. Eu já tive alguns clientes assim. E eles têm pouco contato e pouca familiaridade com o digital. Então, na maioria das vezes, eles têm ali uma recepcionista que faz algumas publicações no perfil do Instagram, mas não tem uma estrutura de marketing boa. A maioria não tem. E quando você chega trazendo uma solução para aquela pessoa, né, para aquele negócio, a probabilidade de fechar é grande. E volta para aquele nosso primeiro pilar. E o ticket deles é um ticket alto para fechar. Quando você consegue trazer um lead qualificado ali, aquele lead paga por aquele serviço, é geralmente um valor agregado alto, não um valor baixo. Uma cirurgia de rinoplastia, por exemplo, é coisa de 15, 20, 10, 30 mil. É um nicho muito lucrativo, muito bom para se trabalhar. Bom, o nicho ele não vai te deixar rico, a estratégia certa vai. Mais uma vez eu falo que os gestores de tráfego aqui, o prestador de serviço, né, em si, ele não é um prestador de serviço, não é um tráfego pago, ele é um vendedor, ele precisa saber se vender. Então, nada adianta você abordar esses nichos aí se você não souber se vender. E se você é um leigo total, não sabe trabalhar como vendas, entenda que você vai aprender com o percurso, mas você precisa ficar bom em vender a sua imagem, em vender o seu serviço. Você vai precisar falar pouco, escutar muito, você vai precisar falar, conversar com o cliente na linguagem dele, você vai precisar entender as necessidades daquele cliente para você poder se conectar com ele, você vender aquele serviço para ele com algumas estratégias
estratégias que eu sempre coloco aqui na hora de fazer reunião, na hora de prospectar e que traz um resultado muito bom. Um dos erros muito grandes que iniciantes cometem para fechar os serviços aí, né, para fechar aí a prestação de serviço, é que ele está falando muito sobre o tráfego pago, mas antes das pessoas comprarem um produto, elas compram esse produto de outras pessoas. Então, se você ficar robótico falando sobre a conversão do tráfego pago, que o tráfego pago é muito bom e que isso, que aquilo, aquela pessoa que está do outro lado vai te ver apenas como mais um vendedor e não vai te dar tanta atenção, não vai levar para frente. Por mais que você fale ali coisas maravilhosas, né, sobre o tráfego pago, você precisa basicamente se conectar com ele. Eu sempre falo em vídeos aqui, né, em alguns vídeos, que os clientes que eu mais, sabe, o cliente mais rico que eu tive, né, um cliente que veio da Angola para cá, tinha uma loja de pneus lá e veio para cá e foi um cliente de rifa com muito dinheiro. Em toda a reunião, eu passei na reunião com ele cerca de uma hora e meia e eu não falei, cara, 15 minutos sobre tráfego pago em coisas estratégicas de tráfego pago, sabe? O momento que teve falando sobre tráfego pago foi ele mesmo, falando sobre algumas coisas voltadas para o tráfego e tal, e algumas estratégias e ideias que ele tinha de marketing. E eu meio que fui concordando e só pontuando pequenas coisas, mas falando sobre outras coisas também, e fechei o serviço. Não foi essa reunião, foi no shopping, em um café. Se não me engano, foi em agosto, não, julho não. Ano passado, entre maio e agosto. Tem aqui esse vídeo aqui no canal, um vlog inclusive que eu fiz, dá uma olhada aí, eu posso até colocar ele aqui na descrição para vocês verem, mas eu fechei esse cliente batendo papo, basicamente, sabe? Porque eu não estava ali preparado para fechar o serviço, mas sem parecer agoniado, querendo estar mostrando aquilo ali, querendo mostrar para ele que eu sei sobre tráfego pago, por ser um cliente grande. Eu estava ali totalmente, sabe, desapegado do resultado. Uma estratégia que eu não gosto de utilizar, mas talvez para você dê certo, é você subir aí, né, fazer um acordo ali com ele se o cliente tiver com dúvida, e nas últimas das últimas, tá? Se o cliente tiver ali com dúvida, ou então tiver um pouco apertado, ou então tiver um pouco meio para lá, meio para cá, depois de você fazer a reunião e tal, você pode oferecer aí para ele 48 horas de campanha, para ele ver como é que funciona. Você vai lá e faz campanhas de engajamento, trazendo pessoas para o Instagram dele, para ter curtidas, engajamento, ou campanha de seguidores também, para que ele veja que aquilo ali tem resultado. Serve para clientes aí que nunca fizeram tráfego, ou que tem pouca familiaridade com marketing digital, para que ele realmente entenda que aquilo ali é importante e faz sentido. Eu não gosto particularmente de fazer isso, mas é uma estratégia que você pode testar aí, para ver se dá certo. Então, para fechar aqui, vai alguns passos, tá? Um passo a passo para você seguir agora. Primeiro, escolha um único nicho. Não vá para todos os nichos, escolha um nicho, veja qual você mais tem um pouco aí de familiaridade, ou entende, ou acha que vai se dar bem. Estuda sobre esse nicho, vê quais são os principais problemas que ele tem, dificuldades e tal. Depois vai prospectar e fica prospectando ele para ver qual vai ser as objeções que as pessoas vão dar, para ver quais são as dificuldades que você vai ter, para você estudar também o que os concorrentes daquele seu cliente está fazendo, o que ele não está fazendo, para poder modelar e fazendo ali alguns ajustes. Lembrando que você também não precisa de 10 clientes, tá? Você precisa fechar um cliente, depois você fecha outro cliente, depois você fecha outro cliente, um passo de cada vez. E você vai prospectar cerca de 30 a 50 negócios por dia, beleza? De 30 a 50 negócios por dia. Fazendo isso, na sua primeira semana, você já vai ter resultado, você já vai estar fechando clientes em um desses nichos, porque é basicamente fazer isso. O tipo de campanha que eu falei, eu posso trazer um outro vídeo aqui criando essa campanha no passo a passo. Se você realmente quiser ver esse tipo de campanha, então comenta aqui, ó, deixa aqui, ó, traz a campanha de conversão, beleza? Que eu faço a campanha de como é todo o funil para poder converter esses leads de imobiliária, né, de estética, cirurgião, todos esses que a gente falou aqui no vídeo, beleza? É extremamente simples a campanha, simples para analisar também, não tem muito o que analisar também. Então você publica a campanha, faz o funil certinho, publica as duas campanhas e depois deixa lá rodando, faz só uns ajustes ali uma vez, 2 vezes por dia, dependendo se o lead ele está atendendo, se aquela campanha ela pega ali uma região, aquela região de 4, 5, 10 km da onde o seu cliente vai atender, ou se vai ser a nível Brasil. Se for a nível Brasil, você faz ali algumas otimizações até diariamente. Se não for a nível Brasil, você nem precisa atualizar diariamente. Você precisa ficar atento para ver o que é está acontecendo e tal, mas é bastante simples de trabalhar. Beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo.
Curte esse vídeo para ajudar o canal a ser entregue para mais pessoas, tá? E se inscreve aqui, que aqui no canal tem muitos vídeos te ajudando a você conseguir seus clientes, sobre tráfego pago, as dúvidas que tiver, sobre como otimizar, como escalar, enfim. Beleza? Tamo junto, é nóis, até o próximo vídeo.